Brasileiro surpreendido se viu refém de chiliques recheados de chantilly de fiascos, receita de doce amargo protagonizada por Edenilson, atleta colorado. Tragédia anunciada. Há muito sofá de pobre vinha avisando. Não se mistura questões fora do futebol com as quatro linhas. Infelizmente, o dia fatídico chegou. Resumindo, show de horrores, Padecal na credibilidade do universo da bola, o picadeiro do vexame. Em outras palavras, circo. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou o Romário Oliveira e deixo aquele upa de quebrar costelas a você, que está sempre aqui com a gente. Valeu mesmo, sem você nós não somos ninguém. E o assunto de hoje? O assunto de hoje é Corinthians e Internacional, 14 de maio de 2022, Beira-Rio 2-2, com dois times em busca da vitória, quando do nada Edenilson da Piti acusa adversário Rafael Ramos de injúria racial. Até aí nada a criticar, reação dentro do compreensível. Ninguém gosta ou precisa suportar humilhações inspiradas em discriminação, sejam elas quais forem. O desnecessário e lamentável foi a sequência dos fatos, uma sucessão de cenas de pastelão. Indiferente de clubismo ou interesses paralelos, Sofá de Pobre segue sua luta pelo cumprimento da lei. E ela diz: acusou, tem que provar. Se concorda, ajude-nos a continuar. Não sendo inscrito, inscreva-se no canal. Deixe seu like, compartilhe, comente, convide amigos, participe. Não esqueça de clicar no sino de notificações para receber novos vídeos por nós produzidos e no valeu, deixando sua contribuição. Temos uma meta a alcançar em 2022. 20 mil inscritos até 31 de dezembro, às 23h59. Não será fácil, mas com sua ajuda certamente chegaremos lá, pois sem você nós não existimos. Árbitro da partida comunicado, o único a manter a calma, sangue frio, não se deixando levar pelo oba-oba. Bola rolando, virou figuração, enquanto imprensa global, no seu showzinho particular sensacionalista, apagava fogo com querosene. Após apito final, Ramos conduzido à delegacia localizada no estádio, onde ouviu voz de prisão em flagrante sendo liberado mediante pagamento de fiança. Delegada encarregada no caso, 2 dias após o incidente em entrevista à imprensa, condenou o acusado, só faltou determinar a sentença. Disse ela: há indícios de ter ocorrido ofensa. Temos 30 dias para elucidar o caso, mas acreditamos dar a resposta muito antes do prazo. Aguardamos comprovação da perícia técnica leitura labial. Diante daquela postura nada profissional, as chances de Rafael Ramos foram diminuídas drasticamente. A impressão que se tinha é que o caso estava nas mãos da irmã do acusador. Dia seguinte, imprensa escancarava os dentes. Incidente fez multiplicar os índices de audiência. Surgiram, inclusive, perícias particulares solicitadas made in delivery. Charles de Gaulle, você estava certo. Brasil não é um país sério. Foi só a poeira abaixar para se diluir em dúvidas a euforia do Vamos Malhar Ramos, o novo Judas Tupiniquim, para que sirva de exemplo.
Eis que lá pelas bandas dos pampas gaúchos, o minuano trouxe um sopro de lucidez, juntamente com ele a pergunta. Crime grave, Edenilson acusou, mas ele pode provar? Resposta sem a menor sombra de dúvidas. Até o momento, não. Súmula da partida fala em versões divergentes. Não há testemunhas. Indícios citados por delegada, resumidos à versão do acusador, não dando a mínima para o relatado pelo acusado. Independente do país, em investigações imparciais, o testemunho do acusador é um direito que lhe cabe, mas jamais uma prova. Sequer serve como evidência, pois se fosse o contrário, não haveriam condenados, pois todo acusador se diz ter razão e todo acusado se defende. Voltamos ao tão brilhantemente colocado na súmula da partida: versões divergentes, palavras contra palavras. Faltam provas, e o ônus da prova é de quem acusa. Para completar o esvaziamento da acusação, a tão aguardada perícia técnica da leitura labial deu inconclusivo como laudo. Como a polícia gaúcha explicará a cobrança de fiança? A partir desse momento, redes sociais entraram em erupção. Autuar o atleta consta na lei, mas por ser primário, ter profissão, residência fixa e não oferecer risco à sociedade, deveria ser liberado para responder em liberdade sem nada ter de pagar. Se torna cabível aceitar detenção protocolada constando no processo, mas reclusão e cobrança de fiança, há controvérsia. Se configurasse crime comum, não teria por que deter. Crime hediondo é inafiançável. Delegada responsável pelas investigações viu desmoronar suas convicções ao receber resultado da perícia. Enviou o processo ao Ministério Público e, em mais uma entrevista que não deveria ter existido, declarou: tudo indica que não haverá indiciamento. No mínimo incoerente, de carrasco a advogado de defesa, sendo outra sua função. E como complicador, parece que agora surgiu outro delegado que resolveu indiciar o acusado, afirmando ter evidências do crime cometido. Será que não estava na hora da polícia gaúcha entrar num acordo? Se entrarmos nessa ciranda de um delegado solta, o outro manda prender, estaremos diante de uma partida decisiva com prorrogação infinita. Outra contaminação atmosférica veio com a inversão de valores, defesas do achômetro, alicerçadas no que bom seria se não existisse lei. Edenilson ouviu errado, se enganou, não pode ser julgado por isso. Edenilson é um cara legal. Por que Edenilson mentiria? Para a lei é irrelevante. Edenilson acusou e tem a obrigação legal de provar. Em não conseguindo, configura acusação infundada, podendo ser enquadrado em vários crimes previstos em lei. E por fim, Edenilson nunca se envolveu em nenhum ilícito na vida. E daí? Pessoa nunca errou até o momento que erra. Sem falar ser por essa razão que existe o atenuante do réu primário. Ele oferece certas regalias, mas não um atestado de inocência indiscutível. E o que dizer da mais insensata das posturas? Diante da gravidade da acusação em questão, tenta inibir quem procura as provas
e quer realmente o esclarecimento dos fatos, criminalizando-o, apontando-o como defensor de racista e racismo. Mais uma terrível distorção. Para haver crime ou criminoso dando conotação de alguém que defenda a prática, primeiro o crime tem que ter ocorrido. E na ausência de provas, não há crime. Existe apenas uma acusação infundada. Muitos se prendem aos direitos de Edenilson. E onde ficam os direitos de Rafael Ramos? Se o que alguns pleiteiam se tornar verdade, daqui por diante bastará apenas alguém acusar para o acusado ser condenado. Pronto, não existe mais lei e nem necessidade de polícia ou justiça. Acusou é o que basta. Pulemos da justiça comum para a justiça desportiva. No STJD, a velha e conhecida insensatez de jogo de cartas marcadas mais uma vez se fez presente. Intimaram Ramos a prestar depoimento. Foi um massacre. Intimidaram. Tentaram induzir o acusado a contradições. Segundo passo da profana Inquisição, convidaram Edenilson para um cafezinho no tribunal. Bate-papo amigável de 30 minutos. Só faltaram pedidos de selfies e autógrafos. No final, em conclusões não oficiais, lógico que não, mas que escaparam pelas entrelinhas da imprensa, deixaram claro a incidência de indícios que provavelmente podem comprovar a culpa do acusado. Noveleto em ação. Ordem é engavetar o caso e esperar. Não surgindo uma prova conclusiva nas investigações da Justiça Comum, o próximo passo será investir na memória curta do brasileiro e simplesmente abafar, dar o dito pelo não dito. Deixando o tempo que tudo resolve, arquivar o ocorrido na pasta do esquecimento. O mesmo STJD que, em horas, julgou o Grêmio uma exclusão de Copa, pena até hoje inédita e considerada política e abusiva. O mesmo STJD, eficiente e rápido, que, sem julgar, proibiu a torcida tricolor a assistir jogos de sua equipe em qualquer estádio do país, na reta final de um brasileiro, quando o time mais precisava de apoio, no caso Edenilson, simplesmente desacelerou. Mergulhou em processo vegetativo. Só falta realizar fotossíntese. Stand-by decretado. A inércia absoluta. Triste fim de espetáculo macabro. Carnaval dos judiciários, resumidos a velório de uma afronta aos direitos civis. Ingênuos diriam, não pode acabar em pizza. A mim resta afirmar, já acabou. O coloradismo venceu mais uma vez. Se alguém concluir que, se confirmado o engavetamento da farra será o fim do futebol brasileiro, só posso pedir. Acorda para a vida. Futebol acabou há muitos anos, intoxicado por corrupção de quem nunca chutou uma bola, mas sabe como ninguém sugar o que há de saudável na grande paixão de uma nação. Terá chance de ressuscitar quando surgir o antídoto, Liga dos Clubes, laxante capaz de fazer uma limpeza intestinal. Assunto encerrado e ponto final. Bem lembrado, gatinho. Não se trata de um ponto final, e sim de um aguardemos os próximos capítulos.